envolve a área de psicologia e tratamento de fobias. Mas isso eu vou deixar ela falar um pouquinho para a gente. Carol, o que você está fazendo com esse projeto? Conta um pouquinho para a gente como que isso começou, de que forma que você idealizou isso. Conta para o pessoal como é que começou a tua ideia, o teu projeto. Primeiramente, boa tarde, o pessoal aqui do Brasil, e boa noite, pessoal aí de Portugal. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Então, eu sou especialista em terapia comportamental pela USP, quem coordena o programa é a doutora Marta Hubner, e eu sou mestre em psicologia experimental pela PUC. Eu estudo a ciência da análise do comportamento e eu gosto muito de videogame, né? Que é uma das minhas paixões também. Então, eu resolvi unir essas duas coisas, né, que é a psicologia, né, comportamental, junto com a realidade virtual. A minha tese de mestrado, ela foi sobre exposição à realidade virtual para diminuir a ansiedade de falar em público. E, dado da pesquisa, foi muito animador, as pessoas participaram do grupo com realidade virtual, elas começaram a se expor em ambiente natural, né? Porque dentro da psicologia não adianta o nosso cliente mudar o comportamento dele apenas dentro da clínica, né? Ele precisa levar isso para o ambiente natural dele, né? Lá para fora. Então, por isso mesmo que surgiu essa ideia, porque o tratamento da fobia, hoje em dia, dentro da clínica, ele é um pouco difícil, né? Porque você pede para o seu paciente se expor àquilo que ele tem medo, né? Basicamente, de um jeito bem básico, falando sobre o tratamento da fobia, você pede para ele se expor àquilo que ele tem medo, mas ele não vai querer se expor, né? Então, muitas vezes a terapia não anda, né? Então não tem tanta aderência à terapia. Então, por isso que surgiu a PsicoAVR, né? Então, o psicólogo, ele pode baixar um app no celular dele e ele pode colocar num óculos de realidade virtual, igual a esse aqui, que é um óculos bem simples, né? Então, o psicólogo coloca o celular e ele pode escolher via o app os cenários que ele quiser para colocar na clínica. Por exemplo, fobia de falar em público, ou fobia social. Então, todos esses cenários, eles foram construídos pelos estudos, literaturas que já existem dentro da psicologia, né? De Volpe, Skinner, Sidman. Então, ela é contextualizada dentro desses estudos, né? E perfeito. Os psicólogos, mestrandos e doutorandos de psicologia experimental, eles testam esse ambiente virtual antes de ser comercializado para os psicólogos. E, Carol, você está fazendo palestras, né, já dando curso com relação à tua questão, porque é algo que realmente interessa muitas pessoas, né, esse tratamento de fobia com realidade aumentada, né, algo que, como você falou, já tem, você fez uma pesquisa, então tem um índice de resultado muito alto. De que forma que isso está sendo aceito, né? Talvez essa não seja a palavra correta, mas de que forma que as pessoas estão enxergando, e quando eu digo pessoas aqui, se você puder falar um pouco da visão dos próprios pacientes, né, das pessoas que utilizam isso, e dos próprios pesquisadores, das clínicas, de que forma que elas enxergam isso, como que isso está sendo visto no Brasil? Qual que é a tua percepção disso tudo, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. No Brasil, é muito nova essa tecnologia, a gente não tem muitos psicólogos trabalhando com isso ainda, né? É uma novidade. Fora do Brasil, a gente já tem, né, algumas empresas que trabalham com isso. E a criação, né, do ambiente virtual, quando eu apresentei para psicólogos e até para os participantes da minha pesquisa e clientes da minha própria clínica, o resultado sempre foi bem animador, né? Então, eu acho que pela realidade virtual também ser uma novidade, né? Então, ela animou bastante os participantes e clientes. Então, com a minha pesquisa, eu consegui perceber
que o grupo que participava com realidade virtual, eles tiveram menos desistência da terapia, né? Então, para isso, hipótese de que o ambiente virtual, ele pode, assim como ele diminui a ansiedade de uma forma mais segura para o cliente e de uma forma mais segura para o psicólogo também. Né? Então, ele tem sido bem aceito, a gente tem feito algumas parcerias com algumas clínicas, né? A gente está aplicando alguns cursos de como ensinar, aplicar a realidade virtual na clínica, né? E também já estamos comercializando um ambiente virtual que é de fobia de falar em público, que no Brasil o índice de ansiedade é muito alto, né? Então, nos consultórios, é uma queixa comum esse medo de falar em público, esse medo de se expor, né? Então, com a realidade virtual, a realidade virtual ela não vai assumir a terapia, né? Ela não entra no lugar da terapia, mas ela é um auxílio para os terapeutas para ter o avanço mais rápido da resposta do cliente, né, ao tratamento. Muitas empresas, Carol, no Brasil que fazem esse tipo de trabalho, não? Tem algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho, elas fazem um trabalho mais interno, né, a clínica. O trabalho da psicoiviária é tanto na clínica, mas ela também quer disponibilizar para os psicólogos essa tecnologia com um valor barato, porque a gente sabe que você construir um ambiente de realidade virtual não é barato. Então, sim, nós queremos disponibilizar isso para o psicólogo de uma forma barata. Por exemplo, o psicólogo ele paga R$35 para usar um ambiente virtual por hora, né? Perfeito. Ou ele pode pagar mensal, né? Então, tem vários planos, né, em que o psicólogo ele pode ver o que encaixa melhor para a situação dele naquele momento, para a clínica dele. Perfeito. Né? Então, os resultados eles estão sendo bem legais. Show. Então, nós temos aqui duas perguntas. Uma delas é se você tem alguma pesquisa, algum artigo que você pode indicar com relação a esse assunto, para que e possa disponibilizar o link, alguma coisa assim, para que as pessoas que estão assistindo possam ter esse contato. Não sei se você já tem alguma coisa publicada ou se você Sim. vai publicar. A minha pesquisa está sendo publicada, ainda está em submissão para uma revista internacional, mas eu tenho pesquisas, tenho a minha própria pesquisa, que ela já está em formato de artigo, que eu posso disponibilizar, e tem também alguns pesquisadores, tanto aqui do Brasil, a Verônica Aidu é uma das pesquisadoras, que ela é da UEL, da Universidade de Londrina, e ela é uma das pesquisadoras também, então tem algumas pessoas dentro da psicologia pesquisando aqui no Brasil, poucas, mas já existem. Sim. Mas, e fora do Brasil tem mais pesquisa, já tem pesquisa desde 2012, desde 2000, já tem pesquisa sobre o assunto. Então aqui, Carol, então basicamente é utilizado técnicas comportamentais e exposição, indução, etc., só que num controle maior e no conforto de não necessariamente estar no local em si, mas na situação. É isso? Exato, porque dentro da psicologia, quando a gente vai tratar a fobia, falando de uma forma bem básica, porque é bem mais complexo, né, na literatura e na prática clínica. Mas a gente faz um programa com o cliente em que ele, aos poucos, né, de uma forma hierárquica, então, por exemplo, se ele tem medo de cachorro, né? Você não vai mostrar um Doberman para ele, né? Então você vai começar mostrando fotos de cachorro, né? Vídeos de cachorro. Primeiro ele vai ter um contato com um cachorro pequeno que a gente sabe que não morde, né? Então tem toda essa preocupação. Porque, por exemplo, se eu sou uma psicóloga e eu vou expor uma pessoa que tem fobia social, né? Então eu vou expor a ela a pedir, uma pessoa que tem fobia social, às vezes tem dificuldades de fazer alguns pedidos, por exemplo, tá num café e de pedir um café, né? Sim. Então a pessoa tá lá, o terapeuta pode acompanhar ela, né? Sim. E ela vai pedir o café, mas nada te assegura que não vai acontecer nada lá, que ela não vai passar mal,
ou que a pessoa que está servindo o café não vai ser ríspida com ela, né? Então, isso já atrapalharia completamente o tratamento, né? Essas variáveis aí que a gente não pode controlar. Então, com a criação do ambiente virtual, você controla mais essas variáveis, né? Então, porque são pessoas programadas já para dar um feedback, dar um reforço social, dar o próprio psicólogo ir orientando como ele fazer, porque a gente não quer tirar a autonomia do psicólogo, né? Então, o psicólogo que vai liberando as fases para o cliente conforme ele vai percebendo que ele está evoluindo. E a gente também tem um equipamento que chama resposta galvânica da pele, né? Ele mensura basicamente o suor secretado pelas extremidades do corpo, o pé e a mão. Perfeito. Então, ele consegue dar para o psicólogo se o seu cliente está melhorando ou não, porque com a habituação, como a pergunta, né, na pergunta foi dita, a pessoa vai ficando habituada àquela situação. Então, ela vai ficando menos ansiosa do que ela estava no começo, e o equipamento de resposta galvânica da pele pode detectar isso. Então, a pessoa não vai ter tanto aquelas respostas fisiológicas que eu mencionei no começo, né? Então, a primeira vez vai ter muita eliciação de resposta do organismo, né? Mas já para o final, o psicólogo começa a perceber que isso vai diminuindo, que foi o mesmo equipamento que eu utilizei na minha pesquisa. Então, o grande diferencial, né, da terapia comportamental tradicional é isso, que ele consegue trazer maior controle para a terapia, maior controle para essas exposições ao estímulo que a pessoa tem medo, ou ao lugar que a pessoa tem medo, né, sim, esse controle, e também a pessoa, como toda situação em realidade virtual, ela realmente parece real, a pessoa, ela consegue, esse comportamento, ele vai ser passado para o ambiente natural dela, né, que dentro da análise do comportamento a gente chama de generalização, só que é uma forma mais complexa de explicar, então vou falar dessa forma, né. Sim. Então, e também o custo, né, tanto para o cliente como para o psicólogo. Porque o psicólogo, por exemplo, ele tem que acompanhar alguém que tem fobia social, ou alguém que tem fobia de avião, ele tem que entrar num avião ele vai ter um custo muito maior e um horário de agenda que vai ficar difícil dele organizar, porque para um paciente ele vai ter que organizar mais de um horário, né? Exato. Então, e para o cliente é difícil, porque para ele fazer isso sozinho é muito difícil, né? Porque ele vai ter todas essas reações fisiológicas e geralmente geralmente quando a gente entra em contato com alguma coisa que a gente tem medo, a nossa reação normal é fugir. Sim. Né? É de luta ou fuga, né? Então a gente tenta fugir disso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de falar em público, eu falo para você, Thiago, amanhã você vai fazer uma entrevista ao vivo. Então, provavelmente, se eu tivesse fobia de falar em público, eu ia falar, putz, acho que não vai dar, amanhã meu horário tá cheio, então tenta não entrar em contato. Então, com a realidade virtual, ele vai entrar em contato. Sim. E Carol, eu acho fantástico, tá? Antes de mais nada, na verdade, eu quero te parabenizar, porque as coisas, elas acabam, isso é uma coisa, na verdade, de vida, né? Uma filosofia de vida, mas quando a gente tem um produto, né, que a gente está trabalhando com a inovação e trazendo a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, porque é efetivamente o que você está fazendo, né? Hoje todo mundo tem uma fobia de alguma coisa, né? E até a próxima pergunta que eu quero te fazer, depois ainda tem mais algumas que o pessoal está fazendo aqui, eu quero convidar quem tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta para a Carol, pode colocar no chat que ela vai responder, tá? Não tem nenhum problema. Carol, qual é o tipo de fobia que você está focando agora o início do teu aplicativo,
né, para fazer o tratamento dessas fobias? Quais são as que você está iniciando? Quais são os ambientes que você já vai iniciar isso no mercado? Quais são os teus primeiros cenários que você vai trabalhar de fobia? O primeiro cenário, que foi o que eu trabalhei de fobia de falar em público, é o que já está disponível, que se algum psicólogo quiser utilizar na clínica, já está disponível para ser utilizado. Perfeito. Os outros ambientes virtuais que estão sendo feitos, eles são sobre fobias específicas, né? Então, é fobia de altura, tem fobias de animais, em geral, né? De insetos ou cachorros, né? Tem claustrofobia, tem agorafobia, e a gente também agora está fazendo fobia social, que aí já não enquadra como uma fobia específica. A fobia social já é uma outra classificação, né? Então, o cenário que você já tem desenvolvido de fobia com relação a falar em público, né? Se a pessoa... Isso, é de falar em público. Se alguém que está assistindo a gente, por exemplo, já quiser experimentar isso, já está disponível em alguma clínica? Você tem isso no site? Como é que a gente consegue saber de que forma que a gente vai ter acesso, essas pessoas podem ter acesso a essa tecnologia? Você já tem isso definido, alguma coisa? Sim, a gente tem um site, o www.psicoiviar.com.br, e a gente tem uma página no YouTube que tem uma demonstração do ambiente virtual também, um vídeo, né, com uma demonstração do ambiente virtual. A gente tem uma página no Facebook também, e todas são com o nome Psicoiviar. Perfeito. Quero te agradecer, tá? De verdade, por ter disponibilizado o teu tempo para conversar com a gente, falar um pouco mais sobre a tua startup, sobre a tua ideia, de que forma que você está planejando melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que você está realmente no caminho certo, porque quando a gente tem um objetivo que não é só vender, mas a gente tem uma questão de ajudar as pessoas, as coisas acabam acontecendo de uma forma bem diferente, né, do que efetivamente aconteceria normalmente. A gente está aí já em 50 minutos de vídeo, tá? Só para te deixar contextualizado. E então, muito obrigado de novo, tá? Por disponibilizar o teu tempo, por conversar com a gente, falar sobre a tua startup, sobre o que você está fazendo, né? De que forma que as dificuldades do dia a dia que você teve, você conseguiu contornar. Quero te agradecer de verdade por ter participado. A gente fica à disposição, né? A gente vai disponibilizar todos os links aqui das questões que a gente mencionou no vídeo, a questão do artigo da Carol, todas as questões que foram solicitadas aqui a gente vai disponibilizar. E continue seguindo o canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Esse vídeo vai ficar gravado, depois você pode compartilhar com as pessoas que têm alguma afinidade com a psicologia ou com qualquer outra situação de inovação, disrupção. É sempre válido entender quais são as novidades do mercado e o que as startups estão fazendo para efetivamente melhorar as vidas das pessoas, tá? Muito obrigado, Carol.